estou da vida aqui, deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparadas, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Com meu Jesus irei morar. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo
que tu queres, agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode qualquer necessidade. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje é um dia, como eu falei há pouco, é um dia de festa. Sempre é festa espiritual. Cada culto é uma festa espiritual. Mas hoje é a grande festa da igreja. É quando a igreja impõe as mãos e despede para o campo missionário. Nós estamos hoje aqui com Wellington e a Juliana. A Juliana é membro desta igreja, filha de um casal de missionários, Donaldo Dalvani. E o Wellington, ele é membro da igreja. Bom, ele vai dizer, ele vai se apresentar. Então nós vamos ouvir, eles darão uma palavra e estarão dizendo para o campo onde eles vão. E depois então nós faremos a imposição de mãos. Acho que tá bom. Graça e paz, irmãos. Bom, é um privilégio realmente estar aqui com os irmãos, na igreja mais uma vez. Depois de 2 anos e meio que passamos por aqui e ainda não sabíamos para onde iríamos. Estávamos indo para a segunda fase do curso missionário da Missão Novas Tribos do Brasil, Shekinah, ainda era em Mato Grosso do Sul, agora está em Vianópolis. E passamos por lá e ficamos 1 ano, depois fomos para São Paulo e ficamos 6 meses. Mas, antes de mais nada, eu quero me apresentar e apresentar minha família também, né? Como os irmãos sabem, eu sou o Wellington, eu nasci no interior de São Paulo, cidade de Jundiaí, perto de Campinas. Meus avós moraram lá, mas meus avós são mineiros, então meu pai é mineiro de Pedralva e minha mãe é paraibana. Então, nessa mistura saiu o que os irmãos estão vendo. Bom, depois nós fomos para a capital e moramos ali até então, né? Bom, vou apresentar minha família. Aqui minha esposa Juliana, que é filha de Donaldo e Dalvani. Inclusive mandar um abraço para eles, que com certeza estão nos assistindo pela internet. E a pessoa mais linda realmente, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, né? E aqui as minhas preciosidades, junção desse amor. Então nasceu Lorena e Isadora. A Lorena, que em 6 de dezembro fará 3 aninhos de idade, e a Isadora, que no dia 21 completará 6 meses? 7 meses. 7 meses. Olha aí, a mãe sabe mais que o pai sempre, né? A Lorena tem algo para falar também. Vamos lá? Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deuteronômio 6, 4, 5. Deuteronômio 6, 4, 5. Ouça. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame. Ame o seu Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força. Amém. Ela cantaria também, mas ela está rouca, como podem ver. Então, ela deixou para outro dia, né, Lu? Obrigado, filho. Vai lá. A mamãe vai acompanhar elas, então, lá na salinha. Então, como eu estava dizendo sobre mim, eu nasci em Jundiaí, eu me converti no dia 22 de 11 de 98.
numa igreja batista regular em São Paulo, na região sul de São Paulo, Campo Limpo. E ali eu fui o primeiro da minha família a se converter. Logo após vieram as minhas duas irmãs, e minha mãe é muito criativa, colocou o nome de duas irmãs de Laura. Então uma é Laura Lúcia e a outra Laura Luciana. E essas duas entraram no batistério juntamente comigo e nos batizamos um ano depois da minha conversão. E depois vieram o restante da família, meu irmão William, minha mãe, Maria Lúcia, e as duas caçulas, no caso a Beatriz, que é uma irmã adotiva, e a Laís, que é a caçulinha, hoje está com 16 ou 17 anos de idade. E somente o meu pai não se converteu até então, e meus pais atualmente são separados. Minha mãe mora com a minha irmã mais velha, Laura Lúcia, em Curitiba, e o restante mora em São Paulo mesmo. Amém. Então vou compartilhar um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, leremos o versículo 1 e depois o versículo 14. A palavra de Deus está dizendo assim, Efésios capítulo 3, versículo 1: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E o versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Podeis vos assentar. Irmãos, esse texto, ele me chamou muito a atenção. O Senhor falou muito comigo com esse texto, porque durante toda a trajetória da minha vida, após a minha conversão, um ano depois, quando eu me batizei, e depois, naquele mesmo ano que eu me batizei, num culto de missões na minha igreja, eu realmente entendi que Deus poderia e gostaria até de usar a minha vida na obra missionária. E eu queria dedicar minha vida à obra missionária transcultural. Eu me envolvi com aquela igreja, me envolvi com vários trabalhos ali nela. Depois eu fui morar em Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo, onde tinha uma congregação desta igreja, ali em São Paulo. E eu também me envolvi com aquela igreja, comecei a ajudá-los ali no interior, enquanto eu trabalhava naquele lugar. E, bom, estou falando isso para que os irmãos saibam que até nós chegarmos de repente ao campo missionário, né, como no nosso caso especialmente, Deus ele trabalha, né, ele vai direcionando o caminho e fazendo a obra dele na nossa vida mesmo. E eu estava em Vargem Grande Paulista, e naquela época eu orava pela janela 1040, aqueles países em perseguição. E assim Deus foi trabalhando no meu coração e foi crescendo o desejo por obras transculturais. E eu queria dedicar minha vida talvez para um povo ainda não alcançado, talvez até mesmo lá na janela 1040. E foi quando eu expus isso ao meu pastor, naquela época lá, e ele me possibilitou a ida para o seminário, né? Ele apoiou a ida para o seminário. E foi quando eu fui conhecer Peniel, não conhecia absolutamente nada da Missão Novas Tribos do Brasil, e fui visitar Jacutinga, Peniel. E ali eu fiquei conhecendo da Missão Novas Tribos do Brasil. Quando eu cheguei lá,
é que eu comecei a saber da real necessidade indígena no nosso país, da grande necessidade da obra transcultural entre as etnias indígenas no nosso país. Um ano após eu estar ali em Peniel, estudando, chegou a minha amada Juliana, e aí me falaram, inclusive um dos líderes brincou comigo e falou assim: Wellington, quando os olhos de uma pessoa brilham, existem apenas 2 diagnósticos: ou você está apaixonado ou você está com vermes. Eu falei, realmente eu não estou. Mas ali começou realmente a nossa história e Deus realmente veio direcionando, depois de muitas lutas, muitas batalhas mesmo na nossa vida, deixando Deus trabalhar na nossa vida. Então chegou o dia do nosso casamento, quando casamos em São Paulo. Eu terminei o curso em Jacutinga e fui para São Paulo terminar o bacharel em teologia e trabalhei durante um tempo ali, ajudando no pastoreio de uma congregação da minha igreja e auxiliando também em alguns trabalhos numa segunda congregação. E nos casamos ali. Depois de 9 meses a Ju engravidou da Lorena, ficamos ali para o nascimento da nossa filha e depois queríamos terminar o curso, continuar indo para Peniel. E aí foi há 2 anos e meio atrás que chegamos aqui em Vitória da Conquista, falando desse nosso desejo também, e essa igreja sempre nos apoiou, sempre esteve conosco em cada momento também, nos apoiando em oração, sustentando em orações também. Muito obrigado, irmãos, por isso também. Agradecemos imensamente aos irmãos. Aqui no texto de Efésios 3, Paulo ele está orando, né? Escrevendo aqui para os Efésios. Ele estava preso em Roma. E ele escreve aqui no versículo 1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ele tinha uma causa na vida dele, e era a causa que Deus havia colocado no coração dele, colocado às mãos dele para ele realizar. E Paulo ele desejava ver Cristo sendo formado na vida desses irmãos, dos Efésios. Sabemos que Paulo ele é o apóstolo dos gentios. Ele foi direcionado por Deus para pregar a mensagem da salvação àqueles que não eram judeus, àqueles que não são judeus. E ele tinha essa causa que Cristo havia colocado no coração dele e direcionado ele para realizar no coração dele. E então ele escreve aqui para os Efésios: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E se você ler anteriormente no capítulo 2 aí, você vai ver no versículo 22 mesmo, do capítulo 2, ele fala: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo, ele realmente queria ver Cristo sendo formado na vida daqueles irmãos. E por esta causa ele estava ali, como prisioneiro até. E no versículo 14 ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo coloca-se aqui de joelhos diante do Pai, em atitude de oração, por esta causa, pela causa que Deus havia colocado no coração dele para ser realizada, né? E havia direcionado ele. E é interessante pensar aqui, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos, e de joelhos não é uma atitude de soberba, mas sim uma atitude de humilhação. E ele se colocava de joelhos por esta causa, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra. E no versículo 17, os irmãos podem ver que está escrito assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Interessante Paulo escrever para os Efésios, crentes, no caso lendo aqui, e ele fala: para que assim habite Cristo no vosso coração. Se são salvos, é óbvio que Cristo habita no coração, não é? Mas nessa situação aqui, eu fiquei pensando, e a melhor explicação que eu entendi foi que um hóspede, ele pode estar realmente na sua casa, mas não se sentir à vontade para andar nos cômodos da sua casa. E aqui Paulo está dizendo que Cristo habite ricamente no vosso coração, ou seja, para que deixemos Cristo à vontade na nossa vida, no nosso coração,
para entrar em todas as áreas e fazer a obra que Ele quiser, onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Afinal de contas, a nossa vida neste mundo deve ser para a glória de Deus. Vivemos e devemos viver para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 11, versículo 36, está dizendo assim, Romanos 11, 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então devemos viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Se as mínimas coisas é para a glória de Deus, é claro que todas as outras coisas são para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. E em Romanos 11 aqui ele está dizendo o que é viver para a glória de Deus. É viver por Ele, por meio dEle e para Ele. Viver para a glória de Deus é que nossa vida seja por Deus, por meio de Deus e para Deus. E só fazendo um comparativo aqui, se vocês pensarem, com certeza os irmãos lembram da história de Moisés, e a Bíblia fala que Moisés, ele estudou ali, né, nas melhores escolas, ali no Egito, ele devia ter os melhores conhecimentos, uma bagagem de conhecimento tão grande, vivendo ali no Egito, vivendo dentre a família real, comendo do bom e do melhor, e usando o vocabulário popular, talvez ele era o cara. Realmente ele se sentia o cara naquela situação, em que ele, soberbamente, pensou que ele poderia fazer algo para Deus, porque ele era o cara, porque ele tinha uma bagagem de conhecimento muito grande. Ele tinha talvez faculdades, e as melhores faculdades e cursos e tudo mais, e tentando fazer então a obra de Deus, da maneira dele, do jeito dele, por meio dele, para ele, ele achou, eu acho que os meus irmãos vão entender, se eu fizer algo para Deus aqui e tentar libertar o povo da escravidão aqui, porque é isso que Deus quer que eu faça. E aí a Bíblia fala que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e foi lá e matou um egípcio, que estava surrando lá um israelita, né? E eu fiquei pensando numa aplicação que eu ouvi, que realmente Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para Deus. E ele matou aquele egípcio e escondeu ele na areia. Ele cheio de si, não, eu vou fazer por mim, por meio de mim e para mim. E ele fez com as próprias mãos, e achando, todo mundo vai entender. Só que não foi o que aconteceu. Depois os próprios parentes deles, os israelitas, falaram, não, você é um assassino. Você quer fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Não foi essa a resposta de um deles? E aí então, Moisés falou, realmente descobriram. E fugiu. E aí ele foi para a real faculdade de Deus. Ficou 40 anos no deserto sem fazer absolutamente nada, onde Deus trabalhou na vida dele para que ele entenda que por mais que ele tivesse uma faculdade ou cursos e tudo mais, ele deveria viver por Deus, por meio de Deus e para Deus, ou seja, para a glória de Deus. Devemos viver para glorificar a Deus. Essa é a razão da nossa vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, que seja para a glória de Deus. Não por meio de Deus, por Deus, mas para mim. Vou fazer para mim. Então eu até convido os irmãos a pensarem comigo. E nós sabemos que Deus, o melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Isso a gente ouve muitas vezes. É viver para a glória de Deus, no centro da vontade de Deus. E cabe a pergunta aqui então, como vai a sua vida, a minha vida? Se estamos vivendo, no caso, para a glória de Deus, onde Deus nos colocou. Se com a bagagem de conhecimento que Deus tem te dado, ou não,
as faculdades que Deus tem te dado ou não, os cursos que Deus tem te dado, onde Deus te colocou, o trabalho que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, os pais que Deus te deu, estão sendo por Deus, para Deus, por meio de Deus? Ou talvez podemos pensar, não, eu estou fazendo por meus esforços próprios, e eu estou fazendo para mim, pensando no meu futuro promissor. Mas a verdade é, se não é essa a vontade de Deus para a sua vida, não vai ser bom não. Realmente vai ser frustrante mais para frente. Então que seja por Deus, por meio de Deus e para Deus a sua vida. E cabe aos jovens também, adolescentes, pensarem nisso. Se aquilo que você está almejando para o seu futuro é por Deus, por meio de Deus e para Deus, ou se você só está pensando em você, para você. Então pense que a nossa vida aqui deve ser para a glória de Deus. Depois que Moisés ficou 40 anos no deserto, aí então Deus se manifestou em glória numa sarça ardente que não se consumia. E aí então ele chama Moisés pelo nome. E ele falou o nome de Moisés 2 vezes: Moisés, Moisés. Nós vemos no Novo Testamento a ordem que Jesus já nos deixou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para fazermos discípulos de todas as nações. É óbvio que Deus já nos chamou para esta obra, mas é claro que, independente da sua bagagem de conhecimento ou de onde você estiver, Ele quer te usar, mas não do jeito que está ou do jeito que nós acharmos que devemos, mas por Ele, por meio dEle e para Ele. É assim que Ele quer nos usar. É assim que Ele quer usar os seus conhecimentos. É assim que Ele quer usar a sua vida, na sua vizinhança, na sua casa, onde Deus te colocar. Aqui neste mundo, enquanto Jesus esteve no caminho, Ele pregava. Enquanto Jesus estava no caminho, Ele curava. Enquanto Jesus estava no caminho, Ele ensinava. Você sabe que a minha vida e a sua vida, se você é salvo em Cristo Jesus, estamos no caminho para o céu. E enquanto estamos no caminho onde Deus me colocar e Deus te colocar, é ali que Ele quer nos usar. Por Ele, por meio dEle e para Ele. Fazer missões, ser um missionário, é um estilo de vida, é o que cada um de nós somos. Não é projeto evangelístico, projeto missionário, isso faz parte. Mas missões é eu e você vivermos para a glória de Deus a cada momento da nossa vida, refletindo assim a glória de Deus através da nossa vida, onde passarmos enquanto estamos no caminho para o céu, quer aqui, acolá, em qualquer lugar. Devemos viver para a glória de Deus, para que Cristo seja resplandecido através da nossa vida e não mais nós. Morrermos com Cristo a cada dia e ressuscitar em novidade de vida com Ele, por meio dEle, para Ele. Para que assim, talvez, eu até ouvi uma vez uma frase assim, que talvez a única Bíblia que uma pessoa lerá será as nossas vidas. Se é assim, pesa em nós uma grande responsabilidade de não sermos mais nós, mas sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, e deixar que a glória de Deus resplandeça através da nossa vida. Isso é viver por meio dEle, para Ele, por Ele. Todas as coisas devem ser para Jesus. É claro que na nossa cabeça realmente deveria ter uma plaquinha escrito: cuidado em obras, porque ainda não formou totalmente Cristo na nossa vida. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então estamos em obra sim, mas devemos a cada dia deixar Cristo habitar ricamente no nosso coração, como diz Efésios 3, para que Ele tome conta da casa completamente, não deixar nenhum cômodo de bagunça ali trancado e falar: Jesus, não entra nessa parte da minha vida não. Não, abre toda a casa e fala: Jesus, entra e faz a tua obra. Ele é poderoso e Ele fará. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que Cristo seja resplandecido,
em nossas vidas. E certa vez eu usei uma ilustração de duas senhoras que foram comprar uma mesma flor na mesma floricultura. Vamos pensar no ramalhete de rosas, 2 idênticos, iguais. E uma senhora era muito pobrezinha e morava num casebre mesmo. E ela foi lá com o dinheirinho que ela tinha ali reservado, comprou umas flores, as rosas, e levou e colocou na mesa da casa dela, que era improvisada. Uma casa quase que caindo ali, mas ela colocou no centro da mesinha improvisada dela ali. E a outra senhora era muito rica, ela tinha um palacete, mas comprou o mesmo tipo de rosas. E levou para a mansão dela e colocou naquela mesa enorme na copa dela e ficou lindo. Sabe qual foi a diferença? Nenhuma. Porque tanto aquele ramalhete de rosas que estava naquela casona, naquela mansão, quanto o ramalhete de rosas que estava naquele casebre, eles estavam fazendo o que eles foram criados para fazer, para embelezar o ambiente. Tanto aqui quanto ali, ela embelezou o ambiente. A minha vida e a sua vida deve ser assim. Onde passarmos, devemos viver para aquilo que fomos criados para viver. Por Deus, por meio de Deus e para Deus, todas as coisas. Então que a nossa vida seja todo momento para a glória de Deus, para glorificarmos a Deus. Se estamos fazendo uma faculdade, se vamos ingressar numa faculdade, se estamos pensando numa faculdade, ou qualquer outra área da nossa vida, eu estou aqui direcionando aos jovens e adolescentes, né? Ou talvez adultos que estão almejando uma faculdade, mas devemos, em toda a área da nossa vida, colocar diante de Deus de joelhos, porque existe uma causa na nossa vida, e Paulo se colocava de joelhos pela causa que Deus havia colocado às mãos dele para realizar. Qual é a causa de Deus para mim e para você? Vivermos para a glória dele onde quer que estejamos. Então, se eu vou fazer uma faculdade, Senhor, eu vou glorificar o Senhor com este curso? Eu vou viver por ti, para ti, por meio de ti, exercendo esta profissão? Como eu posso fazer isso? Me direciona. É ali mesmo que o Senhor quer me usar, ou o Senhor quer me levar para qualquer outro canto? Porque neste mundo a nossa vida só tem sentido se vivermos por meio de Deus, para Deus e por Deus. Amém? Eu vou passar rapidamente então, Ju, você pode vir me ajudar? Não sei se os irmãos conseguirão ver aí, mas vamos falar um pouquinho então da etnia Zoró. Então, irmãos, quando eu vi esse texto que fala que Paulo está falando que por esta causa ele se colocou de joelhos, durante todo o curso e durante toda a trajetória da nossa vida, em tudo que aconteceu de dificuldades e tudo mais, nós nos colocávamos de joelhos perguntando para Deus: onde será que o Senhor vai nos usar? Onde será que o Senhor quer nos usar? Será que Ele realmente quer nos usar mandando para uma aldeia? Onde será essa aldeia? E pensando em todas as possibilidades, dificuldades, circunstâncias e tudo mais, colocando diante de Deus, o trabalho entre o povo Zoró estava fechado para novos missionários. Mas continuamos orando, principalmente a Juliana continuou orando especificamente por este povo, porque ela viveu entre eles durante um tempo. Os pais dela trabalham com o povo Gavião e também tem contato com o povo Zoró. Então Juliana sempre amou este povo. E eu sempre pensando em outras possibilidades e a Juliana insistentemente orando pelo povo Zoró. Até que se reabriram as portas para o trabalho Zoró. E nós fomos fazer uma sondagem, visitar lá em Ji-Paraná, Rondônia. Apesar da aldeia ficar em Mato Grosso, mas a base da missão fica ali em Ji-Paraná, que o acesso é mais fácil dali até a aldeia. E Deus realmente confirmou através de muitas coisas, através de toda essa trajetória, que é ali que Ele quer nos usar, pelo menos por enquanto. E nós só vamos sair de lá se não for mais ali que Ele quer que a gente glorifique a Ele. Ok? Então, missões é viver para a glória de Deus na frente de descrentes, na frente de incrédulos, para que eles vejam Cristo na nossa vida e através de nossa boca, né? De nossas palavras.
Ju. Juliana vai fazer essa primeira parte. Então aqui é uma foto um pouco do povo Soró, né? Aqui eles estão reunidos e aqui a língua deles vem do tronco tupi-mundé e tem mais ou menos 23 aldeias Sorós espalhadas pelo Mato Grosso. E a população estima de mais ou menos 700 Sorós. O idioma, eles falam Zoró, que é do tronco tupi, né? E é uma língua tonal. Então, tem vários tons que eles falam. E é muito interessante, porque por esse motivo eles são também muito músicos, né? Então, é muito interessante escutá-los falar. É uma língua muito linda. Então, a gente está ali agora nessa fase, né? De estar escutando a língua, tentando aprender a língua Zoró, e realmente é uma língua muito bonita. Só para ter uma ideia, são mais de 181 línguas indígenas no Brasil. E dessas línguas, 69 não tem a tradução bíblica ainda. O povo gavião, que é o povo que tem uma etnia, idioma semelhante ao do Zoró, eles estão já trabalhando com tradução bíblica. Então, tem muita porção da Bíblia já traduzida no idioma gavião. Mas os Zorós também estão querendo a Bíblia na sua própria língua também, né? Então, nosso propósito final também vai ser poder oferecer a eles a Bíblia também em suas mãos. Alguns sons desconhecidos na fonética brasileira, né? Então, toda língua nova que a gente aprende vai ter aqueles sons diferentes que a gente não está acostumado na nossa língua, né? Um som bem diferente que tem lá é o I cruzado, que é um som que a gente não usa no português, que é nessa palavra aqui, o tururu, né? Aquele som do U, que é o I cruzado. O B fricativo também é um som interessante que eles falam, que é uma mistura entre o B e o V, que fica meio soprado assim, o vá, né? Os africados, já, o tchá, o N velar, o N aqui é um som que eles falam lá atrás, então é o N que eles falam meio que engolindo lá atrás da garganta. E tem muitos sons que a gente fala que eles não conhecem também, né? Então eles não têm o F, eles não falam R no início das palavras, o S. Então tem essas diferenças muito interessantes que agora a gente está vendo e está sendo muito interessante começar assim com uma língua bonita, né, para estudar. Acho que é isso. Então aqui tem uma música que eles cantam. O interessante deles, como eles têm uma língua tonal, fala no tom certinho, né, para poder você comunicar bem. Então eles são muito músicos e sempre eles fazem músicas diferentes, renovando, né, o estoque de músicas. E é interessante que às vezes os missionários pedem para cantar músicas bem antigas e eles acham engraçado, porque às vezes eles nem lembram mais. E então eles sempre estão fazendo músicas novas, eles mesmos, né? Então tem essa música aí que a gente vai cantar só para os irmãos ouvirem mais ou menos. Donaldo que desculpe aí a pronúncia, que ele é bem minucioso para a palavra. Vai lá, pode vir mais pertinho. Então é assim. Botebera jaer kina, Jesus Cristo magoyo, oigina kina, Jesus Cristo magoyo kina. Botebera jaer kina, Jesus Cristo magoyo, oigina kina, Jesus Cristo magoyo kina. Bereja Jesus o balikae, ogwe akini, ogwe matereno, alha Jesus. Bereja Jesus o balikae, ogwe akini, ogwe matereno, alha Jesus.
Vekala ezane menenogai, vekala ezane menenogai, vekala ezane menenogai, ebari pae pakonogai, oja Jesuya. Vekala ezane menenogai, vekala ezane menenogai, vekala ezane menenogai, ebari pae pakonogai, oja Jesuya. Agora os irmãos podem nos acompanhar. Então, eu e Juliana, nós estamos começando agora, né? Para aprender essa língua realmente vai ser difícil. Não sei se vai ser tão difícil, mas o começo agora tem sido um pouquinho complicado. São muitos sons novos, né? Para nós. Então, os irmãos estejam orando para aprendermos rapidamente a língua, para podermos comunicar bem com eles, com a língua que fala ao coração deles, para que eles entendam realmente a mensagem como nós queremos, né? Então agora nós estamos nessa fase aí de aprendizagem da língua Zoró. Então por enquanto a gente tem que ouvir bastante, habituar o nosso ouvido a ouvir todos aqueles sons diferentes, estranhos para nós, e colher todas as informações que a gente pode da palavra. De repente, se nós vamos participar de algum evento com eles, por exemplo, vamos supor roça ou caçar, então participando assim com eles, então nós teremos que pegar informações sobre aquela situação específica e aprender sem antes falar nada, aprender ouvindo e ouvir muito, depois pedir para eles repetirem na língua. Só depois é que a gente vai realmente pronunciar aquilo, para não pronunciar errado, porque uma vez que você aprende a pronunciar errado, depois é difícil de corrigir, né? Então nós aprendemos assim e depois começamos a substituir as palavras e usar no dia a dia. A situação atual da igreja Zoró, então aí tem um galpão, é exatamente a aldeia onde vamos morar. Construiremos nossa casa provavelmente aí por trás desse galpão que os irmãos estão vendo. E a situação da igreja nós não temos muito como analisar. Existem salvos até por conta dos missionários que já passaram por lá e já não estão mais, né? Mas passaram por lá. E também os índios Zoró têm bastante contato com a igreja Gavião, onde está sendo desenvolvido um ótimo trabalho pelos missionários ali, da Missão Novas Tribos também, o Donaldo Dalvani, inclusive. E o Donaldo tem feito um ótimo trabalho também. Todos os dias ele vai na casa de saúde indígena ensinar porções da palavra de Deus que há na língua Gavião para os índios que estão ali. E como é a mesma língua Gavião e Zoró, os Zorós também recebem da palavra de Deus enquanto estão na cidade, quando tem oportunidade com o povo Gavião. E entre eles também, eles leem a literatura Gavião. E o que tem da Bíblia em Gavião, eles leem, ainda que eles queiram, na língua deles, do jeito que é escrito Zoró. Mas eles leem também em Gavião. E por isso eles têm contato com a palavra de Deus. São muito inteligentes, por sinal. E a cultura deles tem sido com certeza mesclada, meio que adaptada à situação que eles vivem atualmente. Então, se antigamente usavam arco e flecha para caçar, hoje eles já adaptaram com armas de fogo. Então eles caçam, só que hoje com facilidade, armas de fogo. E assim vai. Lógico que quando tem a possibilidade de um progresso, eles querem e eles fazem. E então, de acordo com a filosofia de ministério da Missão Novas Tribos do Brasil, nós apresentamos a mensagem através do ensino bíblico cronológico. Então vamos apresentar Jesus como ele foi apresentado desde Gênesis até Cristo. E existem 4 fases do cronológico. A primeira evangelística, a segunda com aplicações pessoais para os crentes, e a terceira e quarta já para a formação da igreja. Aí é um pouquinho do acesso até a aldeia. Então a aldeia mais próxima, que é essa onde vamos morar, ela fica a 180 quilômetros mais ou menos da cidade de Ji-Paraná, Rondônia. E nós passamos Rondônia e vamos parar lá em Mato Grosso.
Então 180 quilômetros. 50 quilômetros de estrada asfaltada com buracos, muito buracos. E depois o restante é só estradas de terra mesmo. Aquela poeirinha bem fininha mesmo, e nem era época de chuva quando fizemos essa viagem, caiu uma pequena chuva ali e já formou esse lamaçal. Então é mais ou menos assim a estrada, né? Olha, então às vezes empoça a água ali, só caiu uma chuva nessa região aí, e já foi o suficiente para ficar uma estrada bem difícil, bem ruim. Passa muitos caminhões ali carregando gado e também atrapalha ali na estrada, acaba estragando as estradas. Ainda que os fazendeiros, muitas vezes na parte que cabe a eles, né, eles dão uma patrolada na estrada para ficar boa. Mas ainda assim, quando é época de chuva, são 6 meses de chuva. Então, se você está dentro da aldeia, você não sai. Se você está fora, você não entra. Então é mais ou menos assim. Aí aconteceu, no caso, um acidentezinho no nosso percurso. Aí estávamos viajando com o Conselho da Missão Novas Tribos do Brasil para sabermos onde construiríamos nossa casa. Passamos pelas porteiras. Como diz aqui, é cancela, né? Falei porteira, né? Não é, aqui é cancela. E aí passamos em meio de gado e tudo mais. Esse é mais ou menos o caminho até chegar na aldeia em que vamos trabalhar. Então, o dia que você for lá nos visitar, faremos essa viagem. E esteja cordialmente convidado. Se sinta assim. E às vezes na estrada também encontramos alguns índios. Eventualmente pode-se encontrar índios lá com carro quebrado. Então os índios Zoró, eles são bem avançados até, pelo tempo que eles têm tido contato, né? Então eles são bem avançados, eles administram muito bem a renda deles, tanto que eles têm carro, muitos deles já tiraram carteira, muitos deles já fizeram faculdade, ajudam no ensino na escola Polo, que tem a 200 metros da aldeia que vamos morar, tem uma escola Polo, que vai ser bem estratégico, eu mostrarei essa escola mais à frente aqui. Então, eles são bem avançados. Aí chegamos ali na beira do rio, a aldeia fica do outro lado do rio. Porém, nas últimas chuvas que deram, passada, a água subiu a tal nível que levou a ponte embora, que dava acesso com carro lá para a aldeia. Então agora não tem balsa, não tem ponte, então a gente chega ali e solta um rojão. Aí eles escutam lá na aldeia, aí os índios vêm nos buscar. Só que, como eu disse, eles são muito bons administradores. Então eles não virão te buscar de barquinho de motor de polpa se não tem uma situação específica para isso, que realmente necessite disso. Lógico, né? Então, muitas vezes a gente solta o rojão ali e quem chega até nós é um pescadorzinho que vem remando a sua canoa. A gente joga as coisas para dentro do barco, pega um remo lá e vamos embora. Só atravessar o rio mesmo. E aí a gente chegando, né, despejando nossas coisas dentro do barquinho ali, ó. Donaldo ali conosco, nessa viagem. E ali esses 2 índios, normalmente eles estão por ali pescando. Esse casal aí é um amor. Um exemplo, viu? Eles são muito receptivos, eles são muito carinhosos. Pelo que eu percebi, minha visão de primeiro impacto assim, né? Que eu tive, eu não sei se é bem assim, ainda vou saber isso. Mas eles são muito carinhosos com as esposas. E eles são muito receptivos. Uma grande diferença entre o Zoró e Gavião é realmente a inibição. Os Zoró são bem desinibidos e conversam com você, já te recepcionam bem calorosamente, o que os Gavião já ficam com bastante vergonha. Então você chega numa aldeia Gavião, se as mulheres estão com cesto de roupa na cabeça, já deixam ali e corre para dentro de casa, com vergonha mesmo. As Zoró não, elas já vêm, já quer ajudar, tanto é que inclusive essa aí que está no barco. Quando chegamos na aldeia, ela pegou a Isadora do colo da Juliana, íamos ficar ali acampados num galpão que tinha. Ela pegou a Isadora do colo da Juliana, deu uma vassoura nas mãos da Juliana e fez assim para a Juliana. Tipo, vai varrer aí que você precisa cuidar aí enquanto eu cuido da criança. Eles são bem limpos também. Então aí quando precisa usa motor, né?
Aí, ó, então como eles são organizados, eles também têm barco, um barco escolar, como tem a escola Polo ali perto, eles usam, tem colete salva-vida, um barato. Só para atravessar o rio, tem aí o índio que pilota o barco, e tinha outro que ficava ali na ponta do barco. Quando ia chegando do outro lado do rio, as mulheres lavando roupa na pedra, e ele apitando para elas saírem, bem organizado, né? Um apitinho lá, apitando e todo mundo saindo, para eles encostarem. E aí uma família com certeza não é índio. Tá ok. Então, já mostramos mais ou menos do trabalho. E obrigado, irmãos. Agradecemos realmente os irmãos por tudo que têm feito por nós, nos acolhido muito bem quando chegamos aqui, e ficamos realmente maravilhados com a obra que Deus tem feito através dessa igreja, e que seja por meio de Deus, por Deus e para Deus. Amém? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito bem, irmãos. Nós vamos, depois de ouvirmos tudo isso, lembrando que a palavra de Deus diz que nós somos feitos para o louvor da sua glória. E depois de ouvirmos tudo isso, vocês não pensem que Gavião e Zoró são duas tribos que sempre começaram se amando, se dando bem. Essas duas tribos tinham por marca a vingança. Eles não se davam. E ali era uma série de vingança em série. Matou um da família, aí vai matando. É o negócio da vingança. Até que um dia missionários chegaram lá. E hoje, encurtando só para concluir, no Natal eles fazem um junta-panela, o Gavião e o Zoró, e vão comemorar o Natal de Jesus junto. Sabe por quê? Porque onde tudo era trevas, a luz entrou. Amém? Isso Jesus Cristo faz. E agora está aqui, ó. Isso é um milagre. Cadê a menina? A Juliana, vem cá, filha. Vem cá. Vocês viram? Jovem. Quantos anos você tem, Marcelo? Quantos anos? Eu tenho 31. 31 anos. E a Juliana? 33. Olha, jovens, duas filhinhas pequenininhas. Vão lá para o meio do mato. Ah, mas já os índios já estão evangelizados, mas gente, vocês viram esse slide aí? Mas eles vão para lá porque Jesus Cristo mandou. E a felicidade, a alegria está no centro da vontade de Jesus Cristo. Amém? Seriam frustrados por qualquer coisa que fizessem na vida. Então a alegria do crente é estar no centro da vontade. O Senhor tem mais prazer na obediência do que em qualquer tipo de sacrifício. Que Deus abençoe esse casal. O pastor Sidney vai dar uma palavrinha em nome do comitê missionário, mas antes ele vai apresentar a irmã Maria. A irmã Maria ali, né? Vai apresentar a irmã Maria. Chega, pastor. E depois ele vai dar uma palavrinha em nome do comitê missionário sobre o casal. Aí depois eu vou chamar os pastores presentes, o pastor Eloilton, não sei se o Dimas está aí, que deu para o pastor Erasmo, para estar aqui, pastor Vitor. Nós chegamos aqui, os diáconos que estiverem também, para fazermos a imposição das mãos. E finalmente o arco de Bíblia aqui. O arco de Bíblia. E meus irmãos, pela fé, contra tudo, vamos levantar uma ofertinha aqui. Ninguém está avisado de nada. Quem não pôde trazer agora de manhã, traga à noite. Mas vamos levantar uma ofertinha para ajudá-los a chegar lá na aldeia. Não é sempre, sabe como é que é? Dá despesa de viagem, criança pequena. Então nós vamos fazer isso com muito amor. Cadê Shirley? A Bíblia diz que o pastor tem que ser exemplo dos outros. Então você faz lá o meu valezinho, viu? Já sabe quanto. Valeu, pastor. Irmãos, quando eu estava ali na fitoteca, ouvindo o casal cantar na língua gavião, quantas coisas voltam na nossa memória. Esse povo precisa de um representante de todas as tribos, povos e línguas para louvarem a Jesus Cristo lá nos céus. Esse casal, nós
os interrogamos lá no comitê. Eu perguntei, mas vocês, com 2 crianças, uma de 2 anos e pouco, outra com 6 meses, indo para 7, as estradas ficam intransitáveis. Eu falei, tem avião lá? Tem de um fazendeiro em algum lugar lá. De repente, tranca tudo, sai de que maneira daquela aldeia? Muitos pensariam, o que eles têm na cabeça? Eles têm Jesus Cristo na cabeça e no coração. E Ele é aquele que garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Eles estão indo lá. Eu fiz perguntas ali, o comitê fez, mas você tem convicção daquilo que você vai fazer? Nós temos convicção em levar a palavra de Deus para aquele povo. Você, eu, teríamos coragem de pegar crianças com 6, 7 meses, entrar lá naquele lugar, praticamente sem recursos humanos. Só quero deixar um versículo aqui, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o construtor e o arquiteto. Agora no verso 9 diz, pela fé peregrinou em terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Um homem salário dos caldeus, um lugar rico, e vai morar em tendas. Eles nem casas eles têm ainda lá no meio dos índios. E eu conversei com a liderança de Manaus, eles não têm companheiros. Eles não terão amigos missionários que vão entrar com eles. Então estão pedindo que os índios crentes orós cheguem lá para dar um apoio para o casal, porque no momento não há casal disponível, não há solteiro disponível para ajudá-los lá no trabalho. Então, humanamente falando, eles não deveriam ir agora não. Mas eles não estão confiando em pessoas. Eles vão habitar nas casinhas como tendas. E sabe o que aparece nessas casas? Escorpiões, cobras, gambás, onças giram ali em volta das casas quando os índios não estão. Mas aquele que fechou a boca dos leões, aquele que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na cova, na fornalha de fogo, Deus não deixou que nem um fio de cabelo fosse queimado. É esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó que está acompanhando os nossos irmãos. E nós ficaremos aqui na retaguarda para a honra e a glória de Jesus Cristo. Você, querido irmão, teria coragem de pegar o seu filhinho, a sua filhinha, e embrenhar lá no meio do mato junto com os índios? Talvez humanamente falando não, mas Deus, tocando no seu coração, Ele nos dá coragem, nos dá ânimo, e porque Ele vai à frente, é por isso que nós vamos atrás. É isso que o casal está fazendo. Orem, orem, porque aquele povo precisa da palavra de Deus e se firmarem na rocha que é Jesus Cristo. Então continue orando. Mete a mão no bolso hoje de manhã. Eles precisam de passagens. Eles vão construir casas, eles não têm casas. Estão saindo de casa, de um apartamento ali bonito da igreja. Vão construir as tendas lá no meio do povo gavião. Não apenas ore, ajude. Faça a sua parte, ajudando, contribuindo,
indo através das orações e ofertas. Que Deus use a vida desse casal com essas duas lindas crianças para a honra e a glória dele. Eu falo isso, sabe por quê? Porque quando nosso filho tinha 8 anos de idade, nós o enviamos para estudar lá em Manaus e ficava 4 meses longe de nós. Hoje, Deus tem colocado nas mãos dele a coordenação de voo de Asas de Socorro, aquele que ficou longe de nós. Esses queridos estarão longe de nós, mas juntinhos de Deus. Isso que nos anima. Então, orem por eles. Irmã Maria, fique em pé. Eu sei que a senhora está operada. Levanta um pouquinho, não sei se a câmera ali pode pegar. A irmã Débora pode pegá-la através da câmera. Ela mora lá no Pau Ferro. Ela está operada. Ela tem uma doença que precisa ser tratada, talvez com químio, rádio, Deus sabe. Vai operar do lado aqui também, já afetou o pé. Mas ela falou, pastor, eu queria ir lá na sua igreja. Ela fica isolada lá no Pau Ferro, na região de Jaime lá. Um pouquinho para lá, né Jaime? Lá no Pau Ferro. Ela falou, eu queria conhecer a sua igreja. Ela fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Orem por ela. Ela precisa de mais cirurgias. Ela tem neoplasia maligna nos pés. E parece que está migrando. Mas ela é de Jesus Cristo. Isso aqui é importante. Mas Maria, muito obrigado por ter vindo, viu? Pode sentar. Deus a abençoe. E foi um prazer tê-la conosco. E agora a palavra com o pastor Infante, para esse momento brilhante na obra de Deus, enviar os queridos para continuarem levando a mensagem até aqueles que nunca ouviram. Amém, meus irmãos? Pastor Infante. Muito bem, queridos irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós vamos chegar ao final e aquela parte linda do culto. Primeiro vou dar aqui as observações. O casal vai ficar naquele cantinho ali, ó. Nós vamos fazer a imposição de mãos ali. Casal, não precisa se ajoelhar agora não, só ficar ali em pé, na hora que mandar ajoelhar, manda. Muito bem. Terminada a oração da imposição de mãos, pastores, vem o pastor Dimas, que também está aí, tá? Vem, pastor Dimas. Os pastores, diáconos também podem vir aqui, é uma festa da igreja. E eu vou pedir que a Dinalva vem representar a sua irmã Dalvani aqui, por favor. Depois da oração, que será feita pelo pastor Sidney, a oração em posição de mãos, o casal vai descer, vai ficar aqui na frente aí, aqui, entre essas duas bancadas aqui, as duas bancadas aqui no meio. Nós vamos cantar o hino 565, se não me engano. Deus vos guarde pelo seu amor. São 4 estrofes. Na última estrofe vocês vão sair. E aí a igreja vai fazer um arco da Bíblia aí, ó. Quem tiver na ponta aqui, na ponta do banco, tiver sem Bíblia, arrume uma Bíblia aí. Vocês vão cruzar as Bíblias assim, ó. A pessoa dessa ponta com dessa ponta aqui, ó. Cruzar as Bíblias assim, entendeu? Vai fazer um arco, o arco da Bíblia aqui, ó. As pessoas que estão na ponta aqui, das duas bancadas aqui, ó. Vocês vão virar de frente um para o outro aqui, ó. Ó, o que nem está aqui. Vem cá, meu filho. Vira para lá. Isso, olha. E aqui, chega aqui, Esther. Ali. Pronto, olha aqui. Faz um arco aí com a Bíblia, assim. É isso aí que vocês vão fazer, ó. Pronto. Isso. Vira, Débora. Mostra para lá como é que vai ser. Isso, faz. Olha lá, viu? É esse arco que vai ser feito até o fim lá. Certo? Um virando para o outro. Muito obrigado, filhos. É isso aí. Obrigado, Débora. Muito bem. Então agora o casal vai se ajoelhar aqui. Mais para cá, mais para cá, mais para cá. Aí, muito bem. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão solene. Todos colocando as mãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento solene, tão abençoado, que tu preparaste os teus servos para chegar até a tribo Gavião. Abençoa Elton, Juliana e as suas 2 queridas filhas, levando-os, ó Deus, no teu colo, usando essas vidas para que aquele povo Gavião conheça Jesus Cristo
como seu querido e amado Salvador. Ó Deus, supre todas as suas necessidades, encoraja-os, fortalece-os, anima-os e vá, ó Deus, à frente, abrindo todas as barreiras que aparecerem, que eles vivam para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, levando esse Jesus para o povo Gavião. Muito obrigado por essas vidas, continue abençoando-as e fortalecendo-as, usando-as, ó Deus, para que o teu nome seja conhecido na nação Gavião. Muito obrigado por este momento solene, obrigado por essa dedicação de vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa bênção, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos, podem ir para os seus lugares, a igreja permanece em pé, o casal desce de Nova, leva eles ali até a frente da primeira bancada. Nós vamos cantar o hino 565, é esse mesmo, né, filha? 565. Como é que é? Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e valados, desfrutando seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu cruzem as Bíblias. Amém? Maranata. Que Deus o abençoe. Terminando o piano de ser tocado, vamos nos confraternizar, abraçar o casal, a ofertinha.
vezes eu penso que não estás a me amparar. Então me ajoelho e te pergunto onde estás. Clamo ao céu esperando um consolo em te encontrar, pois quando faltam palavras, ouço tua voz a me falar. Não tenha medo, estou aqui. Pode o céu escurecer e a tempestade inundar seu ser. Morri por você, o inimigo vence naquela cruz. Oh, 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 oh. São tantas dores que eu nem consigo